Olá, paz e graça. O meu nome é Valnei Patrocínio. Eu sou presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E este é o meu canal Teologia Livre, Bíblica e Pentecostal. E eu gostaria neste vídeo de compartilhar com você um conceito, uma ideia que eu tinha no vídeo anterior, falando sobre os 4 tipos de pregação. Sermão expositivo, sermão temático, sermão textual, sermão narrativo. E depois eu acabei lembrando que nós temos uma nova modalidade, que é a pregação coach. Mas hoje, ou nesse vídeo, eu vou falar sobre sermão expositivo apenas. O sermão expositivo, tem gente que diz assim, qual é a melhor pregação? A melhor pregação é aquela que você consegue se expressar melhor. Para mim é isso. E isso vai de pessoa para pessoa. Eu tenho uma grande facilidade de poder pregar mensagem temática. Há um grande preconceito sobre mensagem temática em outras denominações, mas na Assembleia de Deus não. A Assembleia de Deus o nosso foco é esse, é mensagem temática. Mas eu queria falar sobre sermão expositivo. Eu gosto de sermão expositivo, eu gosto tanto de ouvir, quanto vez ou outra eu gosto de pregar. Eu prego de acordo com a minha condição emocional ou no que diz respeito ao que eu vi do texto, e às vezes eu não me sinto seguro em transmitir uma mensagem temática ou textual nela. Eu pelo menos eu não tenho recordação de pregar narrativo. Mas eu acabo fazendo uma exposição porque uma mensagem expositiva, porque às vezes eu acho que o texto é adequado. Não estou dizendo que não existe. Para quem é pregador expositivo, nato, todo texto ele usa para pregar expositivo. Eu não. Mas agora tem texto que eu gosto, eu prefiro assim. Mas voltando aqui, a característica de um sermão expositivo. Ele é autenticamente bíblico. Ele fala exclusivamente o que a palavra de Deus quer dizer. Existem 2 ferramentas para um pregador na questão da interpretação. Uma chama-se exegese e a outra é exegese. A exegese é quando você vai no texto e procura descobrir o que o texto tem a dizer para falar para as pessoas o que o texto tem a dizer. A exegese é uma coisa que tem na sua cabeça e você manipula o texto para ele ser aquilo que você quer que seja, sendo que ele não é. Aí nós temos no meio uma expressão que é assim, a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Cada dia Deus tem uma coisa diferente para dizer. Isso tem lá algum sentido, dependendo de como e do que as pessoas querem dizer. Mas se a pessoa está falando disso sobre pregação, aí é complexo essa compreensão. Por quê? Porque depende do que o cara faz. É igual alguém que prega de forma simbólica, só simbolizando a Bíblia. Cara, ele vai inventar 1000 coisas e nunca será literal. Nunca será literal. Aí ele pode se renovar a cada dia e de tantas maneiras e nunca chegar perto daquilo que Deus quis que as pessoas soubessem. A exegese não, a exegese já te dá exatamente aquilo que Deus quis transmitir dentro do texto.
Nós temos outra ferramenta de interpretação que é chamada de hermenêutica, que são aquelas regrazinhas, né, de você conhecer a literatura e a gramática, que te ajudam a você fazer uma boa interpretação do texto. O sermão expositivo, você pode escolher um versículo para expô-lo, desde que seja pelo menos pensamento meu, tá? Um versículo-chave. Tem versículo que não te leva a lugar nenhum. Com todo respeito, ele vai compor uma outra coisa. Aí seria bom você já fazer uma grande leitura para poder inserir no meio. Agora tem versículos que são chaves, que fazem pontes. E aí, cara, dá para você trabalhar nele de forma espetacular. Mas você pode escolher um bloco de 6, 7 versículos, 5, ou um capítulo, às vezes até um livro, se você quiser. E isso vai depender de como você vai explicar também. Você pode explicar versículo a versículo, ou você pode explicar por blocos. Tem gente que pensa que sermão expositivo é só quando você explica versículo a versículo. Nada a ver isso. Você pode também explicar por blocos. Existem perguntas peculiares que não pode faltar na elaboração do sermão expositivo, porque as respostas, e elas têm que ser sinceras, as respostas dadas nos direcionarão aquilo que realmente o texto quer dizer. Quem é o autor, para quem ele escreveu, por que ele escreveu e quando ele escreveu. Então isso aí te dá um norte para você saber. E aí não adianta a gente tentar fazer ser da igreja um texto que não é para a igreja. No Novo Testamento, tudo bem, muitos são para a igreja. Mas no Antigo Testamento, cara, dá pena quando o cara pega um texto, ele tenta fazer a igreja ser Israel. A igreja não é Israel. Ainda que Paulo tenha dito, o escrito, que a igreja é o Israel espiritual de Deus, mas no sentido que ele disse, não quer dizer que a igreja é Israel, não, Israel é Israel, a igreja é igreja. Tem promessa para a igreja e tem promessa para Israel. Deus vai cumprir a promessa para Israel e Deus vai cumprir a promessa para a igreja e para Israel. Existem muitas lições que a gente pode tirar da Bíblia que são válidas para a igreja. De forma alguma a gente pode descartar o Antigo Testamento, como muitas pessoas querem descartar, porque a gente só tem o novo porque tivemos o velho. O novo é o cumprimento daquilo que há do velho. Não conheceríamos Jesus, não saberíamos quem é Jesus, não teria como provar quem é Jesus se não houvesse as escrituras que profetizaram dele no Antigo Testamento. Então acho que é uma grande falha. Eu falo isso porque eu sou pentecostal da Igreja Assembleia de Deus e vejo muito esses erros ditos, né, de pessoas, como se não precisasse do Antigo Testamento. Precisa sim, precisa. Ele é muito importante. Ele responde a muitas perguntas. Quando a gente expõe o texto e de repente, normalmente não vai ter nada a ver com a igreja, como que eu posso aplicar isso para a igreja? É simples, nós temos que ver como Deus lidou com a situação, como Deus trabalhou na situação e procurar apresentar esse lado de Deus para a igreja. E outra, como foi o comportamento das pessoas que levaram Deus a agir daquela maneira. E aí tirar dessa experiência, sejam as trágicas ou sejam as boas, de como pessoas afastaram Deus deles e de como pessoas trouxeram Deus para perto deles. Então essas lições são importantes. Eu tenho aqui, fiz uma exposição de Ezequiel 37, eu fiz ela por blocos, é aquele texto do Vale de Ossos Secos. Aí o que eu fiz aqui? Eu
separei por blocos. Do versículo 1 ao versículo 3, eu mostrei a apresentação que Deus fez do quadro para o profeta, de que se encontrava quando Deus pega ele e leva ele àquele vale de ossos secos. Deus mostrou, Deus dialogou e perguntou se tinha como reverter aquele quadro. E ele, logicamente, disse que não. Aí Deus dá-lhe ordens, que já do segundo bloco, que é do versículo 4 ao versículo 6. Deus dá ordem a ele de como ele deve agir, de como ele deva falar, do que ele deva profetizar, que Deus garantiria a palavra que ele profetizasse. Dos versículos 7 aos versículos 10, eu já fiz nesse bloco o profeta colocando em prática aquilo que Deus ordenou-lhe a fazer. E no dos versículos 11 ao 14, a explicação de Deus de quem era aquele vale de ossos secos. Daí esse texto aqui se enquadra naquilo que se chama de regra de ouro, que é a Bíblia interpretando a Bíblia. Então, porque aqui não foi preciso muita coisa, foi o próprio Deus que mostrou a situação e interpretou a visão. Ele interpretou tudo aquilo. Ele deixou claro que aquele vale de ossos secos era Israel, que essa era a sensação que eles tinham, de que estavam mortos, que estavam secos, apenas ossos, não havia esperança para eles. Mas aí Deus, através dessa profecia, traz a eles uma palavra de esperança, de que Deus arrancaria eles dessa sepultura da desesperança, da sepultura da falta da fé, da sepultura da depressão, e os colocaria novamente em sua pátria, para que eles soubessem que Ele é o Deus verdadeiro. Então aqui, essas perguntas que eu fiz aqui, quem é o autor, para quem ele escreveu, por que ele escreveu e quando ele escreveu, foram o que ajudou. Logicamente, Ezequiel que escreveu. Para quem ele escreveu? Para o povo que estava no cativeiro. Ele não escreveu para os irmãos que estavam fora do cativeiro. Ele escreveu para os irmãos lá, os hebreus que estavam no cativeiro. Quando ele escreveu? Logicamente, na época do cativeiro. Era uma mensagem de esperança num tempo de desesperança. Mas no texto em si, tem coisas que são interessantes. Deus deixou claro que colocaria neles o Espírito, eles viveriam. E então essa aqui é uma profecia exclusiva para a igreja. Mas aí é uma profecia exclusiva para Israel. Essa é uma profecia exclusiva para Israel. Mas aí pensaríamos como igreja, tá? E para nós, como isso funciona? É exatamente nesta ação de Deus. Porque todo esse terror veio a eles porque eles quebraram as regras de Deus. Então qualquer um de nós está sujeito a morrer espiritualmente se nós quebrarmos o pacto com o Senhor, se nós abrirmos mão das promessas de Deus, tanto de forma individual quanto coletiva. Se nós somos liderados por um maluco que se diz pastor e de repente ele tem visões e interpretações que são contrárias à Bíblia, cara, ele vai nos levar para um lugar que pode até satisfazer a nossa carne, mas vai desagradar a Deus. Então esse é um perigo que a gente tem que sempre estar avaliando para não cair nele. Mas a gente vê aqui um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, não que eu estou vou fazer essa pregação todinha aqui, já o que eu tinha que dizer sobre esse texto eu já disse, sobre os blocos, aí cada um pensa. Esboço não é mensagem, esboço é esboço. Você pode pegar o esboço de quem for, mas a mensagem é você que vai ter que dar vida a ela. Mas aqui eu quero falar sobre uma coisa muito importante. O que é profecia? Porque Ezequiel recebeu a ordem de Deus de profetizar. Aí ele foi profetizar. O que é profecia? Profecia foi uma ideia que surgiu da cabeça dele? Não, porque a gente vê ali que quando Deus fala assim, poderão, filho do homem, rever esses ossos? Ele diz, tu sabes.
Aí Deus mandou ele falar. O que é profecia? É ele falar o que Deus falou. Não é outra coisa. Aí, tanto é que aí vem essa expressão, assim diz o Senhor. Aí ele fala a palavra do Senhor e tudo que estava desorganizado começa a se reorganizar. Começa a se reorganizar, começa a ter vida. Estou falando isso por quê? Porque existem muitas pessoas que querem ser profetas em nosso meio e usam o nome de Deus em vão. O que Deus fala, Deus cumpre. Agora, o que Deus não fala, Deus não tem por que honrar a palavra de um mentiroso. Então, se eu disser que Deus mandou dizer, tem que acontecer. Depois não adianta ver com essa desculpa, não aconteceu porque você não teve fé. É porque quando o anjo chegou, você não estava preparado. É essas desculpas esfarrapadas que acontecem no meio pentecostal. Que aí, como disse o Senhor para Moisés, olha, se o tal profeta falar e acontecer, é profeta. Se o tal profeta falar e não acontecer, não tema. Não é profeta. Simplesmente isso. Nós estamos cheios de fanfarrão que nos cultos, levanta a mão que eu vou profetizar. Aí profetiza e não acontece nada. Por que a gente não ora pelas pessoas? Não seria melhor assim? Sabe, tem um texto que Elias, ele chegou até Acabe e disse, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Aí, passado esse tempo, ele desafia o profeta de Baal, vence, mata, sobe no cume do monte, ora e volta a chover. Isso está lá em 1 Reis. Lá no livro ou na carta de Tiago, Tiago interpreta toda aquela ação como uma oração. Ele fala assim, se tem alguém entre vós doente, chame os presbíteros e unja com óleo. E a oração da fé sarará o enfermo, e se tiver cometido pecado, ser-lhe perdoado. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas tendo orado para que não chovesse, durante 3 anos e 6 meses não choveu. E tendo orado novamente, voltou a chover. Então, Tiago interpreta tanto a primeira fala quanto a última da mesma forma, como oração. Quando ele chega de Acabe e diz assim, não choverá segundo a minha palavra, Tiago entende como uma oração. Então, é difícil fazer isso? Não é, cara. Aí você não compromete o nome de Deus. Elias não comprometeu o nome de Deus. Deus que honrou a fé dele. Deus foi lá e fechou os céus mesmo e acabou, cara. Honrou. Então, você está pregando, você sente a necessidade de orar para alguém, meu irmão, fala assim, meu irmão, levanta a mão que eu vou orar por você aqui, baseado na palavra. Que a palavra está dizendo X coisa aqui, então nós vamos orar aqui agora em nome de Jesus. Senhor, aqui na tua palavra está escrito X coisa aqui, e nós cremos na tua palavra, pelo poder do nome de Cristo. Todo aquele que tiver fé no coração, que o Senhor vá de contra essa fé e realize esse milagre, essa bênção, segundo o que está escrito em nome de Jesus, você tira a responsabilidade sua e tira a de Deus e deixa na fé do ouvinte. Por quê, irmãos? Porque quando não acontece, quem recebe a culpa não é você, é Deus. Esse aqui é o 3º vídeo que eu estou tentando gravar. Já deu tudo errado, já deu pane, já apaguei, fiz 1 hora de gravação que não deu nada. Agora eu vou tentar reduzir o mínimo possível para poder concluir. Mas vou dizer isso aqui, uma senhora conhecida tinha um filho muito violento. Conheci mesmo, tá? Não vou falar quem é, nem o local, para não denigrir a imagem da senhora. Ela era uma irmã na igreja. Aí, o filho dela foi preso numa certa cidade. Ele saiu da cidade que a gente morava, foi em outra cidade e cometeu um assalto. Lá ele foi preso. Ele era um cara forte, né? Desafiou uns camaradas dentro da cadeia. No dia que teve uma rebelião, eles picotaram ele todinho, furaram ele todinho e jogaram ele de cima do presídio lá embaixo. Quando foi ter o velório dele, ele teve o caixão lacrado.
Só que antes, essa mulher ouvia a seguinte coisa, quando ela chegava na igreja: mulher, não temas, é projeto meu. Via um montão de gente profetizava. Depois que o primeiro teve a coragem de falar que Deus iria transformar ele dentro daquela prisão, ele ia sair de lá um homem diferente, transformado, cara, apareceu um monte de gente falando a mesma coisa. É claro que ao longo da história nós já vimos isso acontecer, mas não foi esse o caso. E essa mulher ficou totalmente decepcionada porque ela achava que esse profeta, que esse falso profeta era um homem de Deus, não é um bando de moleque. E pior de tudo que tem moleque lá que era presbítero, moleque que era pastor. Cara, os caras, você não tem o que falar, fica de boca fechada. O melhor que você vai fazer é isso. Ah, você não tem o que dizer? Fecha a boca. A melhor coisa que tem a fazer. Então, estou dizendo isso por causa do texto aqui. No versículo 7, ó, então profetizei como se havia sido ordenado. Deus ordenou e Ezequiel fez como fora lhe ordenado. Sabe, eu sou pentecostal, eu creio em profecia. Eu creio nas manifestações dos dons, como está lá no capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas eu creio assim, você está falando línguas estranhas e aí você tem a condição de profetizar, quem tem o dom. Ou alguém fala em línguas estranhas e o outro interpreta. Isso aí é a profecia que eu aprendi desde quando eu me converti. Mas de uns tempos foram mudando, aí essa modinha de levanta a mão que eu vou profetizar, aí a pessoa tira uma coisa da mente dele e joga para as pessoas e a maioria sai frustrado. E as pessoas culpam a Deus, ou se culpam. Se existe uma coisa que o ser humano, muitas pessoas já têm culpa, aí a pessoa acha que o erro é dele. Não é do falso profeta que profetizou que não queria, que não devia. É claro que também existem as manifestações verdadeiras, ou aparentemente verdadeiras, quando alguém também é um mentiroso, fala línguas estranhas, e daqui a pouquinho ele começa a dizer que eis meu servo que... E é mentira. Porque só será verdade quando acontecer. Tudo que for profetizado que acontece é Deus. Se é profetizado não acontece, não adianta vir com desculpa. Não, mas não aconteceu porque você deveria ter ido lá. Tal hora você... Não, você não acha na Bíblia. Você vê Deus falar e acontecer. Você nunca vai achar Deus jogando conversa fora. Deus cumpriu promessa até para pessoas que não era para ele nem cumprir. Porque ele prometeu, o cara foi lá e fez besteira, ele foi lá e cumpriu a parte dele. Aí agora vem com esse papo agora, que depende de mim. É claro que eu sei que existem profecias que são condicionais. Aí o Senhor fala, se fizerdes, se credes, uma profecia, porque agora eu não consigo me lembrar. Aí o Senhor dá uma profecia a uma pessoa, aqui, tem na Bíblia, né? Que se a pessoa obedecer, X coisa iria acontecer. Então, é condicional. O que não é o que se trata aqui, nesse texto que nós lemos aqui. E o que não é daquilo que eu relatei aqui agora. Ninguém dá essa prerrogativa. Até porque, se for um cara obediente, aí vai ter que acontecer mesmo. É fácil fazer uma acusação às pessoas. Então, a pregação expositiva, o bom dela é isso, ela quebra com essas bobagens. Ela arrebenta com essas bobagens. Ela envergonha muitas pessoas que, se tiver vergonha na cara, se envergonham. Tem gente que é tão safado, tão sem vergonha, tão cara de pau, que não sente vergonha de contar mentira. Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta. Profeta o quê, rapaz? Uma mentiraiada, cara. E aí, muitas pessoas estão deixando de crer na palavra de Deus de verdade. Então, nessa Assembleia de Deus, nós precisamos de pregadores expositivos. Uma coisa que eu disse e vou repetir é que muitas vezes se confunde na Assembleia de Deus, é porque acaba se entendendo que a pregação expositiva, a mensagem expositiva é um ensinamento bíblico. E se tem uma coisa, é igual o Conde Drácula foge da cruz, o crente assembleiano foge de escola dominical
de culto e ensino, principalmente se for obreiro. Eu não sei, os obreiros deviam ser exemplos, são sempre os maus exemplos. Então, é porque não se gosta de estudo bíblico. É frio. Como que a palavra é fria? A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, que esmiuça a dureza do coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra dita que vos digo, disse Jesus, são espírito e vida. Como que você vai me dizer isso? Aí eu quero só fechar aqui rapidinho com uma coisa simples, prática. Por exemplo, em Neemias capítulo 8 e o versículos 9, nós temos aqui a ministração de uma palavra expositiva, feita por Esdras. E sabe o que aconteceu quando ele fez a exposição do texto? Os israelitas se arrependeram. Os mais velhos que viram a glória da antiga Israel, da antiga Judá, choravam, porque viram os erros que eles cometeram. Os mais novos, eles se alegraram, mas houve sim sentimentos, houve situações emocionais. Sabe, às vezes o pregador pensa que ele precisa, pega na mão do irmão, vira para o irmão. Não precisa, só prega. Deixa o Espírito Santo trabalhar nas emoções. E aqui houve o que? Arrependimento. Pessoas que estavam com situações ilícitas, eles foram abandonando uma a uma para poder ter um bom relacionamento com Deus e não voltar sobre eles o que aconteceu na geração passada. Fruto de uma pregação expositiva. Ok? Mas aqui também na Bíblia nós vamos encontrar pregação temática e pregação narrativa. Textual eu ainda estou em dúvida. Eu vou fazer uma pesquisa melhor para ver se eu acho aqui, para depois usar no final como exemplo, como eu estou fazendo nesse sentido aqui. Porque essa Neemias, capítulo 8 e 9, fala de uma pregação expositiva. Foi exposto o texto, foi feita uma aplicação correta e houve um devido efeito. Você que acha que pregação expositiva não tem efeito, ela tem um grande efeito. Um efeito maravilhoso, que muda muitas vidas. Todas as outras pregações também são boas, tá? Desde que sejamos legítimos, desde que não sejamos hipócritas, desde que não sejamos manipuladores da palavra. Se formos fiéis à palavra, não importa se ela é expositiva, se ela é temática, se ela é narrativa, se ela é textual, basta ver uma sinceridade em querer transmitir a palavra. Vida de oração, ser no dia a dia aquilo que eu prego para que os outros sejam, cheio do Espírito Santo, vida piedosa com Deus, temente ao Senhor, e assim veremos os resultados de Deus na vida daqueles que estarão a dispor de ouvir. E não sejamos apenas faladores da palavra, mas também ouvintes, ok? O irmão vai pregar, a gente ir lá ouvir a palavra e não ir em igreja só quando é o dia de eu pregar. Apesar que eu sei que tem muitas pessoas que têm um ministério aberto, são convidados para vários lugares, e não é disso que eu estou falando. Estou falando de gente que é orgulhosa e soberba e acha que é o dono da verdade. Não para ouvir. A Bíblia diz bem assim: ouça tudo, retenha o que é bom. Às vezes a gente ouve tanta bobeira, cara, mas aí você acaba ouvindo uma perolazinha. Guarda essa perolazinha, ela vai te ajudar em alguma coisa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.